Bom dia! Hoje, domingo, 24 de outubro de 2021, está no ar mais um Espiritismo Presente, o podcast e produção do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Estamos localizados na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Na mesma rua das borracharias 24 horas, próximo à agência do INSS aqui da nossa cidade, paralela à Avenida Rui Barbosa. Nossas reuniões presenciais públicas acontecem todas as quartas e sextas-feiras, das 20 às 21 horas. Siga-nos nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, @GEGADESPÍRITA. Hoje estamos recebendo nosso amigo Alan Moura. Ele irá falar sobre o tema o pensamento e a sintonia espiritual. Bom dia, Alan. Seja bem-vindo. Agora é com você. Olá, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Mais uma vez nos encontramos aqui, atendendo a um convite carinhoso dos amigos do GEGAD, do Grupo Espírita Gabriel Delany, uma casa muito amiga que queremos muito bem e que temos muitos amigos queridos, realmente. E estamos aqui hoje atendendo a esse convite para tratar do tema o pensamento e a sintonia espiritual. Então, gente, vamos começar relembrando um ditado popular que eu acho que todos nós já ouvimos em algum momento, que diz o seguinte: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Acho que vocês já ouviram isso, não é? Esse ditado popular, ele faz uma alusão ao fato de que as companhias, as pessoas com quem andamos, elas influenciam o nosso comportamento e que nós, não raro, somos semelhantes a eles, né? Então, embora isso não seja totalmente verdade, porque a pessoa pode ter amigos de diversas formas de pensar e não se envolver tanto com eles, mas não se pode desprezar o fato de que muitas vezes as companhias nos influenciam e muito. Isso vai depender muito também da nossa segurança mental, né? Do quanto nós já somos seguros naquilo que pensamos, nos nossos ideais. Mas, sem dúvida, é uma frase que merece o nosso cuidado, a nossa reflexão. Mas Kardec, ao tratar da sintonia espiritual com os espíritos que nos são simpáticos, e observe que, quando se fala espírito simpático, a simpatia ela pode ocorrer na virtude e pode ocorrer também no vício, no defeito, na imperfeição. Então, nós temos espíritos que são simpáticos a nós porque eles pensam e sentem de uma forma semelhante a nós. Então, Kardec ele faz uma analogia com relação a esse ditado popular. E ele propõe o seguinte: dize-me o que pensas e te direi com quem andas. Genial essa proposição de Kardec, porque nas relações entre nós encarnados e os espíritos desencarnados, porque somos todos espíritos, não é mesmo? Então, nós que somos espíritos encarnados, nós atraímos aqueles que têm uma faixa de pensamento semelhante à nossa. Então, aquilo que eu penso vai determinar quem são as minhas companhias. É óbvio que a gente não está falando aí de um pensamentozinho qualquer. A gente está falando daqueles hábitos mentais que a gente alimenta por muito tempo. Na obra Ação e Reação, esse tema é tratado. A gente vai comentar aqui um pouquinho. Mas antes de entrar nesse tema do livro de André Luiz, a gente vai citar aqui uma passagem do Livro dos Espíritos que é muito interessante. Porque nessa passagem, Kardec, na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Veja que pergunta inteligente, né? Será que eles têm uma influência sobre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz? Os espíritos desencarnados? Resposta da equipe do Espírito de Verdade: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Veja que interessante. Não quer dizer que o tempo todo esses espíritos estão nos dirigindo e nós somos todos aqui encarnados, marionetes nas mãos deles. Entretanto, a explicação aqui é que muito frequentemente isso pode ocorrer.
Muito frequentemente nós permitimos que os espíritos conduzam a nossa vida, se apropriem, né, interfiram, vamos dizer assim, dos nossos pensamentos e, consequentemente, esses nossos pensamentos bastante influenciados se transformam em ações do jeito que esses espíritos desejam. E, não raro também, surgem os terríveis processos obsessivos. Então, lá no livro Ação e Reação, é muito interessante, porque André Luiz ele observou um caso de dois espíritos que eram dois tios, na verdade, que estavam obsediando um sobrinho que estava encarnado. Esses dois tios haviam sido assassinados pelo pai desse sobrinho, ou seja, o irmão deles. Um dos irmãos matou os seus outros dois irmãos que desencarnaram e resolveram se vingar. E encontraram a oportunidade de se vingando no filho desse irmão. É interessante a gente observar esse fato porque muitos de nós ainda acham, e é preocupante se algum espírita pensar assim, porque alguns de nós ainda acham que se alguma pessoa nos incomoda, seja lá qual for o motivo, mesmo que seja um motivo grave, nós podemos nos livrar do problema matando essa pessoa, matando o seu corpo. Para nós espíritas isso é um contrassenso, porque podemos até matar aquele corpo, mas o problema continua, porque o espírito continua vivo e ele vai estar no mundo espiritual querendo vingança. Então o problema não foi eliminado, ele só mudou a sua tonalidade, ele mudou a sua expressão. E às vezes se torna até pior, porque o espírito desencarnado, ele age na surdina, ele age sem que nós percebamos a sua ação. Então nós temos um inimigo que age na espreita, age às escondidas, esperando o momento de nos atacar. Obviamente que existem limites que Deus impõe a tudo isso, mas a questão é, nós temos permitido a ação desses espíritos que querem se vingar? É aí que entra o pensamento de Kardec, né? Dize-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Ora, se no caso aqui o pai do menino que está sendo obsediado, ele cometeu um crime, já há um problema, não é? Agora, o sobrinho, esse menino que está sendo, esse rapaz, não me lembro bem se ele é a idade dele, mas ele está sendo obsediado por esses tios que desencarnaram. Se essa obsessão ocorreu, houve alguma sintonia que permitiu a ação desses espíritos. E André Luiz ficou espantado, porque um desses tios, ele explica como é que ele age. Ele diz que eles fizeram um curso no mundo espiritual na chamada Escola de Vingadores. Veja que interessante, né? No mundo espiritual existem organizações para o bem e existem organizações para o mal, porque é a continuidade das nossas ações aqui na Terra, né? Aqueles que vivem nesse ambiente de vingança, eles vão encontrar aqueles que pensam como eles e que se reúnem em organizações. Enfim, e ele estudou nessa Escola de Vingadores e aprendeu uma técnica. Ele descobriu que todo mundo traz em si um chamado desejo central, ou um tema básico dos nossos interesses mais profundos, mais íntimos. Então, além daqueles pensamentos vulgares que nós temos no dia a dia, existem aqueles pensamentos que são emitidos em função desse desejo central. Ele nasce desse desejo central. Então, se eu tenho um desejo central, por exemplo, vamos dizer assim, de irritação, de desequilíbrio, né? Desequilíbrio, né? Tudo me irrita, Então, os meus pensamentos, eles vão vibrar nesse sentido. E aí vou atrair espíritos que estão naquela faixa e que vão atuar sobre aquela minha emissão mental. Então, quando eu emito esses pensamentos, o espírito ele vai perceber na nossa atmosfera psíquica ou atmosfera espiritual qual é o nosso desejo central. Então ele vai atuar sobre ele. Porque um espírito que quer nos prejudicar, ele não vai nos prejudicar naquilo que a gente já venceu, ele vai prejudicar a gente naquilo que a gente tem dificuldade ainda de superar. Então é preciso a gente estar atento, né? Porque se a gente não se cuidar, ou seja, se não formos vigilantes, Jesus nos advertia, né? Orai e vigiai. Mas a gente às vezes se preocupa mais em vigiar a vida dos outros, mas tem que vigiar os nossos pensamentos. O que nós estamos pensando? Não é que a pessoa não vá ter mau pensamento durante o dia, todos nós temos. Mas a questão é, qual é o nosso, a tonalidade central, ou seja, aquele pensamento mais predominante durante o nosso dia? É um pensamento de inveja?
é um pensamento de maledicência, se for, eu tenho que identificar o que é que me move e começar devagarinho a substituir por bons pensamentos, para que eu possa atrair espíritos que tenham vibrações semelhantes a esses bons pensamentos. Aí eu fico bem. Muitas vezes nós reclamamos que estamos mal, mas não modificamos o nosso estado íntimo, não modificamos os nossos pensamentos e criamos a sintonia com aqueles que vibram no vício, na doença, na imperfeição. Então precisamos realmente estar atentos, sejamos vigilantes e aproveitemos as oportunidades que a vida nos traz, né? Porque cabe exclusivamente a nós escolhermos as nossas companhias espirituais. Então a boa leitura, a prece, evitar assistir programas depreciativos, diálogos deprimentes, fugir até de certas companhias que nos colocam para baixo, né? Enquanto não temos força ainda para elevar o outro, se a gente não tem forças para suportar pessoas que nos colocam muito para baixo, a gente se afasta para se preservar. À medida que ele for ficando mais forte, a gente vai ajudar. Quando ele vier com aquela conversa que fala só de violência, de doença, de sofrimento, a gente vai, se estamos mais fortes, a gente vai modificar o assunto, mudar o assunto para falar de coisas boas e vamos influenciando ele para o lado do bem. Não podemos perder de vista a possibilidade da nossa influência para o bem, né? Isso é um convite para todos nós, mas primeiro a gente precisa se cuidar, a gente precisa se fortalecer para poder fazer isso. Então, meus queridos irmãos, que comecemos aos poucos. Evitemos, ao acordar, já acessarmos notícias negativas. Vamos fazer a prece, fazer uma boa leitura, termos pensamentos positivos, acreditarmos que as coisas vão ficar boas, não entrarmos na onda do pessimismo, da violência, da desesperança, porque tudo isso aproxima espíritos muito sofredores da nossa casa mental. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe e possamos seguir adiante com boas reflexões. Muita paz para todos e boa sintonia. Agradecemos a Alan Moura pela participação no nosso podcast dessa semana. Lembrando a todos que na próxima quarta-feira, dia 27, o palestrante será João Zacarias. Nas quartas, a gente faz o estudo do Evangelho de Marcos por Emmanuel. E na próxima sexta, dia 29, o palestrante será Carlão Costa, que irá falar acerca do tema Como é Dia de Finados para o Espírita? Todos estão convidados. Nossas palestras públicas acontecem todas as quartas e sextas, das 20 às 21 horas. Lembrando mais uma vez, siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, @GEGADESPÍRITA. Todo domingo às 18 horas, 6 horas da noite, também temos o Evangelho no Lar. Você pode participar, tem o link nas nossas plataformas, nas nossas redes, que você entra e participa, acompanha conosco o Evangelho no Lar, ao vivo, todos os domingos, às 18 horas, através do link de uma sala do Google Meet, tudo de forma remota. E no próximo domingo, dia 31, último domingo do mês, teremos também a campanha GEGAD Solidário. Vamos ao encontro de pessoas em situação de rua, levamos um lanche, um alimento, uma água, um suco, material de higiene e alimento para os animais. Se você quiser colaborar, participar da nossa campanha, entre em contato conosco através das redes sociais. Fiquemos todos na paz e na harmonia do Cristo. Uma semana com muita luz na vida de cada um de nós. Até o próximo domingo, se Deus quiser.